Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o caso do Daniel Alves, né, o jogador brasileiro que foi acusado de estupro lá na Espanha e chegou a ser condenado a 4 anos de cadeia, chegou a pegar prisão preventiva, mas agora, em grau de apelação, ele foi inocentado. Excelente notícia para ele, e vamos entender por que foi inocentado. Porque tem algumas pessoas dizendo que não, a justiça desqualificou a vítima, disse que era pouco confiável. Não desqualificou a vítima, desqualificou o relato da vítima. É muito diferente e, de novo, tem gente que adora confundir uma coisa com a outra para dizer que não, que tem que confiar nas mulheres 100%. Ninguém está dizendo que a mulher não é confiável. Estão dizendo que o que ela falou não é confiável. Ela falou, não tinha consistência correta, não tinha adequação correta, era subjetivo o que ela disse, e no final das contas você não pode condenar uma pessoa por uma opinião subjetiva de outros. O que eu concordo plenamente e que eu sempre falo aqui, é por isso que não deveriam haver crimes contra a honra no Brasil. Essa notícia foi sugerida por Tio Ed, abaixo a ditadura de falar só 2 apelidos, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, segunda notícia sobre estupro hoje, né? Eu vou ficar com monetização pendente aqui no meu canal, porque você sabe que falou essa palavra, já era, né? Não tem monetização mais no vídeo, né? Mas não tem problema não. O que aconteceu aqui? O Daniel Alves, jogador brasileiro lá que atua na Espanha, há alguns anos atrás foi acusado de ter feito um estupro num bar lá na Espanha, né? Segundo o relato dele, a coisa foi consensual. A moça foi com ele no banheiro lá do bar porque quis. Não teve nada de não consensual. A moça diz que não, que ele meio que forçou ela, que ele que quis e não sei o que lá, e fez e não sei o que lá, enfim. Ficou um caso que é o que eu falo para vocês, que é o grande problema do crime de estupro. O crime de estupro é um crime terrível. Eu quero que estuprador, todos eles que se fodam completamente, não tem essa história não. Estupro é terrível. A questão toda é como é que você comprova que foi um estupro, porque existem outros fatores que rolam nessa história aí, né? Por exemplo, é comum a mulher se arrepender depois de ter feito sexo. E nesse caso, não é estupro. Se você se arrependeu depois, não é estupro. Se você se arrependeu no meio do caminho, no meio do ato, e mandou parar e o cara não parou, é estupro. Porque, né, o cara ainda estava fazendo o sexo com você e você falou que não tem mais consentimento, acabou. O consentimento tem que ser do iniciozinho até o final, tem que ser 100% de consentimento em todo o ato. Agora, depois que acabou o ato, depois que foi embora, me arrependi de ter feito isso com o cara. Não, peraí, aí não foi estupro. Estupro é se você mudou de ideia antes do caminho. Se não mudou de ideia em momento algum e depois mudou de ideia, lamento muito. Arrependimento é chato pra caramba, concordo, já me arrependi de coisas na minha vida também, mas no final das contas não tem esse negócio. O erro foi seu, né? Outra coisa também, evidentemente, é o caso de quando a pessoa está bêbada, ou está alterada, ou não está em plena capacidade mental, né? Enfim, o fato lá do Daniel Alves é que o tribunal chegou à conclusão que o relato da testemunha, que era a única prova, não tinha consistência, não tinha confiabilidade. Aqui, ó. A presunção de inocência exige um padrão elevado de motivação para condenações. Isso não foi atendido neste caso, disse o documento lá do Tribunal de Apelação, né? Os juízes enfatizaram que credibilidade e confiabilidade são conceitos distintos, reforçando que o tribunal de primeira instância confundiu uma crença subjetiva com uma prova objetiva. Ou seja, a mulher acreditava uma coisa e não necessariamente era verdade. Subjetivamente é quando você acha um determinado assunto, né? Ela falou que achou que tinha dito não, que achou que recusou o caso, né? Sendo que não, ela tem que falar isso para o cara, né? Diante dessas inconsistências, o tribunal determinou a absolvição do Daniel Alves, revogando todas as medidas cautelares impostas. Apesar da anulação, o Ministério Público da Espanha e a defesa da vítima ainda podem recorrer ao STF lá da Espanha, instância máxima do país, alegando erro jurídico na decisão deste tribunal, né? Então, ou seja, ainda pode ter coisa nisso daí, mas é muito difícil de mudarem, tá? Quando a pessoa é absolvida, para você voltar a condenar a pessoa é mais complicado. Pode acontecer, mas é mais complicado o caso, né? E esse tipo de situação mostra o problema que eu falo para vocês, que é o problema do crime de estupro. É um crime terrível, mas é um crime que também é muito difícil de ser provado e é um crime que pode ser usado como vingança. Quando é uma pessoa rica, como o Daniel Alves, por exemplo, pode ser usado, não se sabe se a mulher queria alguma coisa além disso, né? De repente a mulher fez sexo com ele consensualmente, só que esperava que haveria um relacionamento depois, mas
se não teve nenhum acordo com isso, não teve nada prévio nesse sentido, não há o que dizer que ele descumpriu alguma coisa, né? Enfim, você pode gerar esse tipo de problema, né? Tem que se tomar muito cuidado com isso, tem que se investigar, é lógico, punir, mas essa ideia que não basta a palavra da vítima, isso é um erro, isso leva à injustiça. Não, não basta a palavra da vítima, não. Tem que ter comprovação também, tem que ter alguma forma de você verificar esse tipo de coisa, ou então vira um free for all, que todo mundo acusa todo mundo de tudo, né? Que foi o que aconteceu mais ou menos no movimento Me Too lá nos Estados Unidos. Vocês repararam que o movimento Me Too morreu lá nos Estados Unidos? Exatamente por causa disso. Começou todo mundo a acusar todo mundo, aí começou a ter esse caso. O pessoal não gosta de fulano, vou acusar ele, vou dizer que ele me estuprou, não sei aonde. Pô. E aí você começa a perder a credibilidade. Esse é o problema desse tipo de situação, porque as mulheres que começam a usar acusação de estupro para outros fins, para, sei lá, se vingar do cara, ou exigir dinheiro do cara, ou por qualquer outro motivo que seja, começa fragilizando a situação das mulheres que realmente foram estupradas. Esse é o problema, você acaba deixando todo mundo numa situação mais frágil no final das contas, né? Então, aparentemente é isso daí, o Daniel Alves está livre por enquanto. Agora, isso é um outro problema que tem desse crime também, que é a mácula na imagem da pessoa, né? O Daniel Alves ficou marcado por esse crime, e por mais que o tribunal diga agora que não, que é inocente, coisa e tal, a gente sabe que é uma condenação social muito grande ao estupro, vai ter uma parcela grande da população que vai continuar rejeitando o Daniel Alves, mesmo com o tribunal liberando o caso, né? Então isso é um ponto que a acusação é séria, é uma acusação séria desse tipo. Então é isso. Não estou defendendo estuprador, não. Estuprador tem que se fuder todos eles. A questão toda é que tem que se tomar cuidado com falsa acusação, né? E o Metrópolis coloca aqui, não porque o tribunal está desqualificando a vítima no caso do Daniel Alves. Pô, isso é terrível, você culpar a vítima, dizer que ela é pouco confiável. Mas isso daqui é um truquezinho que o Metrópolis está usando, que não foi isso. O que o tribunal falou foi que o ato que ela falou, a forma como ela falou foi subjetiva. Ela entendeu que o relato dela foi pouco confiável, né? Então essa é a situação no final das contas. E aí que leva a um outro ponto que eu sempre falo para vocês aqui sobre os crimes contra a honra no Brasil, que eu acho um absurdo. Se eu xingar alguém, se eu disser que alguém é um idiota, a pessoa pode me processar aqui no Brasil, sabia? Pode. Eu não acho que vai ganhar, mas pode me processar. Por que isso? Porque no Brasil se inventou a história de que se alguém fala um palavrão para você, você pode se sentir ofendido. Mas espera aí, mas a ofensa é subjetiva, você se sente ofendido se você quiser, você não é obrigado a se sentir ofendido. E se a pessoa... E qual que é o problema disso? O problema disso é que se eu quero ferrar alguém, eu me sinto ofendido com qualquer coisa que aquela pessoa falou. Ah, me chamou de feio. Pronto, não estou ofendido, me ofendeu, eu não sei o que lá. Eu sou bonito? Não sou bonito, eu sei que eu sou feio. Mas, pô, mas me ofendeu, né? Eu posso usar isso. Repara, esse é o problema de que você usar a subjetividade na história. Não pode. E é por isso que os crimes contra a honra no Brasil são um absurdo. A forma como eles são processados hoje é um absurdo. Né? Deveria ser, se fosse como nos Estados Unidos, eu até entenderia. Eu como libertário, acho que não deveria ter nenhum crime contra a honra. Não há crimes que são cometidos com palavras, a menos que seja uma ameaça imediata e iminente de violência. Mas nenhum crime desse deveria existir no Brasil. Mas mesmo que você considere que deveria existir o crime de calúnia, injúria, difamação e coisa e tal, deveria ser como nos Estados Unidos, em que é necessário que você prove que o interesse da pessoa não foi te ofender. O interesse da pessoa foi te prejudicar economicamente com aquela ofensa, ou seja, foi falar uma besteira sobre você de forma que outras pessoas deixassem de fazer negócio contigo e te causassem um prejuízo econômico. Porque aí sim eles entendem que há um crime nessa história. Se for você se ofendeu ou não, meu amigo, você se ofende se você quiser, meu amigo. Te xingou de bobo. Você é bobo? Não sou bobo. Então não vai ficar ofendido por quê? Você não é bobo, porra. Ah, xingou de bobo. Você é bobo? Sim, eu sou bobo. Ah, então pronto. Então não foi ofensa. Você é bobo mesmo. Você acabou de assumir. Ou seja, não tem por que haver crime de injúria. Crime de injúria é uma idiotice que não faz nenhum sentido. E mesmo o crime de difamação também, a menos que seja, como eu falei, uma difamação com o objetivo de fazer a pessoa perder dinheiro. Com o objetivo de dizer que fulano é mal pagador, não paga as contas não faz contrato com fulano não, porque ele não vai pagar. Né? Aí, ou seja, você pode estar prejudicando a pessoa, né? Prejudicando a forma, futuros contratos comerciais dela.
é assim que é encarado os crimes contra a honra lá nos Estados Unidos. Eu acho que aqui no Brasil o pessoal devia aceitar esse tipo de coisa. E não precisa nem mudar a legislação, tá? Basta jurisprudência para entender dessa forma, porque, de fato, para você ter qualquer crime no Brasil, tem que ter um interesse, a intenção, né? E quando eu digo que fulano é um idiota, determinada pessoa é um pinguço corrupto, eu estou falando a minha visão dessa pessoa. Eu não estou querendo ofendê-la, não. Ela se ofende se ela quiser, foda-se ela. Eu estou falando o que eu acho dela. Eu acho isso mesmo, acho que é pinguço corrupto mesmo, idiota. Acho que é ditador careca mesmo, acho que é gordola mesmo. E se a pessoa quer se ofender ou não quer se ofender, foda-se, eu não quero ofender a pessoa. O que eu quero é expressar o que eu acho que ela é, a minha opinião sobre essa pessoa. E assim, tudo bem, é isso que é o correto, né? Liberdade de expressão. Você tem o direito de ter opinião sobre outras pessoas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.